A Starlink é uma provedora de internet, para a gente saber exatamente do que estamos falando, né? Por satélite, que atende no Brasil mais de 200 mil clientes, mais ou menos 225 mil clientes em todo o Brasil. Nós estamos tentando contato com a empresa, que, aliás, Gustavo Uribe, pode até sofrer um processo administrativo. A Anatel está, nesse momento, pensando como é que vai reagir a essa comunicação, ainda que não oficial. É uma comunicação, é uma negativa da empresa dizendo, olha, não, a gente não vai fazer o que o ministro Alexandre de Moraes está pedindo. E é um imbróglio, porque não é uma gatunete. Não é uma empresa que oferece o serviço de porta de garagem, não, é uma empresa grande, de grande atuação no Brasil. E não é apenas nos rincões do Brasil, como se diz, onde não chega internet, como lá no Amazonas, como no Acre. Não, oferece serviços em São Paulo e Minas Gerais. E é justamente sobre a Starlink que a gente vai conversar agora com o Fernando Nakagawa, porque ela ocupa o 16º lugar no ranking das maiores empresas que oferecem conexão à internet no Brasil. Mas é a primeira quando se fala de conexão via satélite. É uma empresa grande que, se não cumprir a ordem, Fernando Nakagawa, pode fazer com que muita gente acesse o Twitter. Sim, definitivamente, Uribe. Boa tarde a você, a Tainá. E é interessante porque, neste caso, a operação da Starlink no Brasil passa por trâmites e passa por autorizações da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Por isso, a gente tem detalhes sobre esta empresa, como ela funciona, o tamanho desta companhia. Então, a gente separou os números que mostram, primeiro, o tamanho dela na comparação com o restante das concorrentes, né? É a 16ª maior empresa, então a gente tem aí um gráfico que mostra, que é a 16ª maior empresa, são 224 mil assinantes. Só para a gente ter uma ideia, a Claro, que é a maior empresa do Brasil em conexão, tem mais de 10 milhões de assinantes. A Vivo, 7 milhões e a Oi, a terceira, 4 milhões e 600 mil pessoas. Então, a Starlink tem 224 mil, é a 16ª maior. Mas aí na próxima tela a gente vê como o número de assinantes da Starlink tem crescido. O primeiro assinante registrado no Brasil foi no comecinho de 2022. Em pouco mais de 2 anos, a gente chega a esta posição que, como a gente mencionou, como o Uribe mencionou, é a empresa líder do mercado via satélite. Tem 47% de todos os acessos via satélite atualmente no Brasil e passou a HughNet, que era historicamente a líder nesse segmento de internet via satélite. Só nos últimos 12 meses essa curvinha aí cresceu 150%. E aí olha que interessante, na última telinha que a gente separou, não dá para ler. Mas aí eu falo, pode voltar aqui a câmera para mim. As cidades com os maiores números de assinantes, tem Boa Vista, que é a cidade que tem mais assinantes Starlink no Brasil, são quase 3 mil assinantes. Aí logo depois, em quarto lugar, está a cidade de Tefé. Tefé tem 2.186 assinantes, dado de julho da Anatel. É uma cidade pequena, tem 60 mil habitantes. Isso dá uma proporção de 3,7% da população de Tefé tem Starlink em casa. É uma penetração grande, assim, você tem de fato uma utilização bastante grande. Entre as 30 maiores cidades que têm este serviço no Brasil, boa parte, a maioria, está na floresta amazônica, por exemplo, Tefé, né, Boa Vista, mas também tem Breves, Itaituba, Altamira, Portel, Novo Progresso, Gurupá, Afoá, Santarém, todo mundo no Pará. No Amazonas, além de Tefé, tem Tabatinga, Manicoré, São Gabriel da Cachoeira, Coari, entre outras cidades. É uma empresa que de fato é muito importante nos rincões do Brasil, mas também tem muito cliente em grandes cidades, como o Uribe mencionou, até pela facilidade. Você pode levar para um barco, por exemplo, ou para a tua fazenda e consegue o acesso à internet. Agora, a grande treta que está acontecendo hoje no mundo jurídico e econômico é sobre a responsabilidade da Starlink diante de fatos e ocorridos do Twitter, do X. Há um debate se, de fato, é adequada a decisão do ministro Alexandre de Moraes de congelar os valores monetários, o dinheiro da Starlink no Brasil. Existe no direito a responsabilidade solidária, ou quando você tem ali duas empresas do mesmo grupo, da mesma holding, que uma pode pagar a conta da outra.
por exemplo, em dívidas trabalhistas. Mas neste caso, há muita gente do mundo jurídico que até aprova a decisão relacionada ao X, mas que questiona esta responsabilidade compartilhada entre as duas companhias. São dois CNPJs diferentes, são duas empresas e naturezas diferentes. Agora, Naka, esse levantamento que você traz, apontando para a gente, né, a amplitude da empresa no Brasil, ao alcance que ela tem por aqui, é importante, gente. Até mais tarde a gente vai ter uma conversa com o representante da Anatel no Bastidores CNN, para a gente entender qual é o próximo passo da Anatel. E se isso pode escalar também com a Starlink, essa briga, e chegar ao ponto de, por exemplo, interromper o funcionamento da empresa, da Starlink, portanto, o acesso de muita gente que depende, em alguns casos, né, em situações mais extremas, da Starlink para estar conectado com o mundo, né? Enfim, para trabalhar, para estudar. O Elon Musk mesmo, né, Naka, trouxe aquela reação logo de imediato, que, olha, eu vou liberar nas escolas do Brasil, né? Agora a gente precisa saber, a partir da negativa da Anatel, do pedido do ministro Alexandre de Moraes, como é que reage a empresa? Ou há uma obrigação da Anatel para fazer a empresa reagir de alguma forma? Sim. A gente vai entender isso. Não, porque afeta serviços básicos, educacionais, hospitalares, em locais que não têm acesso a uma internet cabeada, né, Naka? Sim, não. O Estado do Pará, por exemplo, recentemente fez uma compra grande de várias dessas antenas para equipamentos públicos. Agora, um ponto importante, a Starlink é importante e para atividades lícitas, mas também há relatos de atividades ilícitas, por exemplo, o garimpo, que usa Starlink para ter internet lá no meio da floresta, uma atividade obviamente legal. Alô, Polícia Federal, aí que entra a PF, né, e as operações das autoridades em segurança. Viu, Naka? Obrigada pelas informações. Daqui a pouco, Fernando Nakagawa volta.